Capítulo 501 Aterrorizante evolução do Rei dos Duendes, Parte 1. Após algumas horas de voo, o avião pousou em segurança no aeroporto central da cidade. Quando o avião pousou, Evan já estava acordado. Antes de deixar o avião, ele usou a habilidade de telepatia e pediu a Sebastian e Nathan que não contassem a ninguém sobre o grande número de seus mortos-vivos sombrios. Embora Será soubesse sobre Elysia e alguns de seus mortos-vivos sombrios, ela ainda não sabia do número total de seus mortos-vivos sombrios. Além de Nathan e Sebastian, ninguém sabe que ele tem centenas de mortos-vivos sombrios que estão todos no auge do rank A ou a mais. Sebastian e Nathan aceitaram facilmente seu pedido e garantiram que não contariam a ninguém sobre seus mortos-vivos ou habilidades sombrias. Quando saíram do avião, algumas pessoas já os esperavam no aeroporto. Eles estavam estacionados lá para receber pessoas normais encontradas na base da Guilda das Trevas. Nathan e Sebastian tinham muitas coisas para resolver, então depois de instruir as pessoas que estavam ali, os dois deixaram o aeroporto. Evan e outros estudantes foram levados de volta ao hotel onde estavam hospedados no centro da cidade. Depois de chegar ao seu quarto no hotel, a primeira coisa que Evan fez foi convocar Casil. Você sabe o que fazer, certo? Evan disse enquanto caminhava em direção ao banheiro do hotel. Casil acenou com a cabeça e desapareceu do quarto do hotel. Depois que Casil saiu, Evan tomou um longo banho para se limpar e trocou de roupa. Ele verificou seu armazenamento de sombras e viu que Adam já estava acordado. Ele saiu do banheiro e o convocou. Antes de perguntar qualquer coisa, ele primeiro verificou se havia algo diferente em Adam. Só depois de confirmar que estava completamente bem, Evan suspirou de alívio. Mais uma coisa que surpreendeu Evan foi que quando ele tentou procurar o orbe da alma de Adam para ver sua condição, ele não foi capaz de encontrá-lo. Era como se o orbe de sua alma tivesse desaparecido em algum lugar. A princípio, Evan pensou que havia algo errado com Adam, mas quando ele olhou para seus outros mortos-vivos sombrios, descobriu que não conseguia ver o orbe de sua alma também. Embora ele estivesse intrigado por ter sido capaz de ver o orbe da alma de Adam mais cedo, ele não pensou muito sobre isso, já que não era importante por enquanto. Depois de confirmar que não havia nada de errado com Adam, ele finalmente perguntou o que aconteceu dentro da masmorra. No início, ele teve medo que Adam também esquecesse o que aconteceu dentro da masmorra, assim como Casil, mas felizmente isso não aconteceu e Adam se lembrava de tudo claramente. Depois de saber o que aconteceu dentro da masmorra, Evan ficou profundamente chocado. Embora Adam estivesse no auge do rank A, ele poderia até lutar contra um caçador de rank S até certo ponto por causa de seu elemento gravidade. Mas depois de saber que ele morreu sem poder fazer nada, Evan ficou desconfiado da pessoa que o matou. Ele ficou ainda mais chocado ao saber que essa pessoa também era capaz de fazer Adam sentir dor. Evan sabe que depois de se tornar um morto-vivo das sombras, eles não podiam sentir dor e essa é uma das maiores vantagens de seus mortos-vivos das sombras. Eles podem continuar lutando sem medo da dor e da morte. No entanto, de acordo com Adam, a pessoa dentro da masmorra tem a capacidade não apenas de fazê-la sentir dor, mas também de matá-la. Isso é mais problemático do que eu pensava, Evan murmurou com uma carranca profunda no rosto. De acordo com o que Adam disse, Evan pode confirmar que a pessoa dentro da masmorra é definitivamente muito mais forte do que um caçador rank S. Ao mesmo tempo, as chances dessa pessoa ter um físico monarca igual ao dele também aumentaram muito. Ele sabia a diferença entre um caçador normal e um caçador que tem um núcleo monarca em vez de um núcleo normal. As chances de um caçador normal ser capaz de matar Adam assim eram extremamente baixas. Preciso me preparar adequadamente antes de ir para lá, Evan esfregou as têmporas e disse com uma voz cansada. A primeira coisa que ele precisava fazer era obviamente aumentar a classificação de seus núcleos. Com os recursos que coletou nas últimas 48 horas, não foi difícil para ele aumentar a classificação de seu núcleo principal para S. Mas Evan ainda não tinha certeza sobre seu núcleo monarca.
Embora ele tenha milhares de núcleos e corpos, ele não tinha certeza se poderia aumentar a classificação de seu núcleo monarca para S. E aqui estava eu pensando que não seria difícil para mim acabar com toda a Guilda das Trevas, Evan disse com um sorriso amargo no rosto. Depois que seu núcleo monarca alcançou o rank A, ele realmente pensou que não seria difícil para ele cuidar da Guilda das Trevas. Caramba, ele até começou a sentir que ninguém em todo o mundo de Aurora poderia derrotá-lo. Mas depois de ouvir o que aconteceu dentro da masmorra Inferno e como Será conseguiu escapar dele sem sequer usar todo o seu poder, ele finalmente entendeu que estava sendo arrogante. E ninguém pode culpá-lo por isso, afinal, mesmo enfrentando o exército de milhões de aranhas, ele conseguiu facilmente matar todas elas. Vamos parar de pensar nisso e voltar ao trabalho. Evan o animou e sentou-se em sua cama. Eu só preciso aumentar a classificação dos meus núcleos e serei capaz de enfrentá-los. Evan olhou dentro de seu armazenamento de sombras e seu humor melhorou imediatamente. Ele pensou em absorver os núcleos para melhorar a classificação de seu núcleo principal, mas de repente ele notou o corpo de um certo monstro dentro de seu armazenamento nas sombras. Quando Evan viu o corpo desse monstro, seus olhos brilharam e ele se levantou. Desde que recebi a habilidade Link de crescimento, eu realmente queria experimentá-la, agora que tenho algum tempo livre antes de Casil voltar, Evan murmurou depois de se levantar e se decidir. Ele chegou diante da janela de seu quarto e saiu do hotel usando suas asas sombrias. Fim do capítulo. Capítulo 502 Aterrorizante Evolução do Rei dos Duendes, Parte 2. Depois de sair do quarto do hotel, Evan deixou o centro da cidade e foi para o deserto mais uma vez. Atualmente, a cidade central estava em alerta máximo por causa do que aconteceu durante o torneio e ninguém foi autorizado a sair da cidade. Mas Evan conseguiu facilmente deixar a cidade por causa de sua ligação com Nathan e Sebastian. Depois de deixar a cidade, ele primeiro voou alguns milhares de quilômetros e depois de confirmar que ninguém o seguia, finalmente pousou no topo de uma das montanhas. Havia alguns monstros de baixo nível no topo da montanha, mas todos fugiram no momento em que viram Evan. A razão pela qual Evan veio para o deserto foi porque ele queria reorganizar seu exército das sombras. Atualmente, ele tem muitos mortos-vivos inúteis, especialmente aranhas. Além de 109 aranhas de classificação a mais, Evan não salvou todas as outras aranhas das sombras de seu exército. Depois de salvá-los, Evan olhou dentro de seu armazenamento de sombras e tirou o corpo de um monstro. O monstro que ele tirou de seu armazenamento nas sombras não era o elefante titã nem o búfalo de pedra, o monstro que ele tirou foi um rei goblin de nível D+, que ele matou dentro do pequeno mundo durante o torneio. Evan queria ver o que aconteceria se ele o transformasse em uma sombra morta-viva. O limite racial dos goblins é apenas o rank D+, e eles não podem progredir depois de atingir o rank D+, não importa o que aconteça. Mas por causa de sua habilidade de ligação de crescimento, Evan pode facilmente ignorar seu limite racial. Entre os goblins, os reis goblins são famosos por sua alquimia. Eu me pergunto se este rei goblin se transformará em um alquimista super inteligente depois de se tornar um morto-vivo das sombras. Evan pensou em voz alta e usou sua habilidade de ressurreição das sombras no rei dos goblins. A energia sombria saiu de seu núcleo monarca e entrou no corpo do rei duende. Evan estava monitorando de perto o consumo de sua energia sombria porque o rei dos duendes não era um monstro normal de classificação D+. Ele queria ver quanta energia sombria ele perderia depois de usar a ressurreição sombria nele. E depois de ver a quantidade de energia sombria que ele consumiu, Evan ficou completamente chocado. Puta merda, ele não pôde evitar respirar fundo. Ninguém poderia culpá-lo porque a energia sombria que ele acabou de usar foi suficiente para transformar 5 monstros rank A em mortos-vivos das sombras. O rei dos duendes era apenas um monstro de rank D+, vários níveis abaixo do rank A, mas a energia sombria que ele requer estava claramente fora dos gráficos.
Vendo a grande quantidade de energia sombria entrando no Rei dos Duendes, Evan não pôde deixar de se sentir animado. Ele sentiu que desta vez realmente conseguiria algo bom. À medida que a energia sombria penetrou no Rei dos Duendes, seu corpo começou a tremer. Apenas no caso de o corpo explodir devido ao excesso de energia sombria, Evan criou uma barreira de vento ao seu redor. Mas nada disso aconteceu, e logo um morto-vivo sombrio que parecia um goblin fraco saiu do corpo do Rei dos Goblins. A sombra morta-viva do Rei Goblin parecia muito normal, não havia nada de especial nisso. Mas Evan não disse nada porque estava esperando o show principal começar. Sua habilidade de link de crescimento ativada. A runa da evolução que estava gravada em seu peito se iluminou e a sombra morta-viva do Rei Goblin de repente começou a tremer. Foi a primeira vez que Evan usou a ressurreição das sombras em alguém que estava limitado por limites raciais, então mesmo ele não tinha certeza do que aconteceria a seguir. Bang! De repente, um som estrondoso ecoou e a sombra dos mortos-vivos do Rei dos Duendes começou a se deformar. Seu corpo enrolado e torcido se transformou em uma poça de água negra. Evan ficou chocado ao ver isso porque não conseguia entender o que estava acontecendo. Assim que a sombra dos mortos-vivos do Rei Goblin se transformou em uma poça de água negra, uma notificação brilhou diante dos olhos de Evan. A sombra dos mortos-vivos do Rei dos Duendes está evoluindo. A poça de água negra em que o Rei dos Duendes se transformou começou a tremer. A aura ao redor da água negra estava no nível D+, no começo, mas logo começou a aumentar. Classificação C. Classificação C+. Classificação B. Pico da classificação A. Em apenas alguns segundos, a aura ao redor da água negra atingiu o pico do rank A. Evan olhou para tudo sem piscar. Depois que a aura ao redor da poça de água negra atingiu o pico do rank A, ela começou a tomar a forma de uma nova sombra morta-viva. Não me diga que assim como Albelu, este Rei Duende também evoluiu para uma nova espécie, Evan murmurou em voz baixa. Dentro do pequeno mundo, depois de comer a romã relâmpago de sangue, Albelu evoluiu para um lobo relâmpago de sangue que é completamente diferente de um lobo relâmpago normal, e agora olhando o que estava acontecendo com o Rei Goblin, Evan pensou que também estava evoluindo para nova espécie. Uau! De repente, Evan começou a ouvir algumas vozes. Logo ele notou entidades estranhas com rostos deformados, e membros torcidos começaram a aparecer ao redor da sombra do morto-vivo que estava tomando forma. Quando Evan viu aquelas entidades estranhas, ele sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Que porra são essas coisas? Evan murmurou com uma voz quase inaudível. Ele não tinha medo daquelas entidades estranhas porque sabia que eram apenas algum tipo de ilusão, mas olhar para seus corpos deformados ainda gelava seu coração. Enquanto ele se perguntava que tipo de evolução o Rei dos Duendes estava passando, uma grande quantidade de mana se moveu e as sombras mortas-vivas que estavam tomando forma começaram a absorvê-la. Este processo durou 1 minuto antes que o morto-vivo sombrio finalmente parasse de absorver mana e revelasse seu corpo na frente de Evan. Mas quando Evan viu o corpo do novo Rei Duende, ele instintivamente deu um passo para trás e olhou para ele com os olhos bem abertos. Ao mesmo tempo, uma notificação brilhou diante de seus olhos. A sombra morta-viva do seu Rei Goblin evoluiu com sucesso para Eldritch Goblin. Fim do capítulo. Capítulo 503 Habilidades do Eldritch Goblin, Parte 1. Os mortos-vivos das sombras do seu Rei Goblin evoluíram com sucesso para Eldritch Goblin. Uau! Assim que esta notificação apareceu, os sons de entidades estranhas com corpos retorcidos e membros deformados que circulavam em torno da nova sombra morta-viva do Rei Goblin aumentaram. Uma aura antiga e sinistra cobriu instantaneamente toda a cordilheira onde Evan estava. Os monstros que estavam presentes na montanha começaram a rugir enlouquecidos como se estivessem sendo afetados pela estranha aura e começaram a lutar uns contra os outros. A pacífica cordilheira instantaneamente tornou-se caótica no momento em que os mortos-vivos das sombras do Rei dos Duendes evoluíram para Eldritch Goblin.
Evan não parecia se importar com os monstros que começaram a lutar uns contra os outros enquanto seus olhos e mente estavam fixados nas sombras dos mortos-vivos do Eldritch Goblin. Ele não tinha palavras para descrever sua aparência, era muito estranho. O formato do corpo era um pouco semelhante ao do Rei dos Duendes, mas ao contrário do Rei dos Duendes, tinha 3 metros de altura. Seu rosto estava limpo, sem olhos, boca ou nariz. Tinha uma barriga cheia de olhos roxos de aparência estranha. Havia pelo menos 10 olhos em sua barriga. No topo de sua cabeça podiam-se ver 2 bocas e um chifre curto. Das costas do Eldritch Goblin, 6 braços deformados estavam saindo. A única coisa normal sobre o Eldritch Goblin eram suas pernas que ainda pareciam um rei goblin normal. Quando Evan olhou para os olhos roxos ardentes na barriga do Eldritch Goblin, ele pôde ver vagamente que todos eles estavam girando e fixados nele. Evan não pôde deixar de engolir a saliva quando sentiu aqueles olhos estranhos fixos nele. Enquanto Evan ainda estava avaliando seu novo morto-vivo sombrio, o Eldritch Goblin deu um passo à frente. Assim que o Eldritch Goblin deu um passo à frente, a aura antiga e as estranhas entidades que circulavam ao seu redor desapareceram. Evan ainda estava chocado por causa de sua aparência estranha quando o Eldritch Goblin se ajoelhou na frente dele. As 2 bocas no topo de sua cabeça se abriram ao mesmo tempo e uma voz que não era nem masculina nem feminina saiu delas. Saudações, mestre! Evan ficou surpreso e voltou a si depois de ouvir a voz de Eldritch Goblin. Ao mesmo tempo, ele ficou bastante surpreso porque não esperava que o Goblin conseguisse falar depois de evoluir. Mesmo depois de evoluir para um lobo relâmpago de sangue, Albelu não conseguiu falar, então ele pensou que o Eldritch Goblin seria o mesmo. Parece que a evolução do Rei dos Duendes não é realmente simples, Evan pensou consigo mesmo e respirou fundo. Ele abriu a boca e quis dizer alguma coisa, mas percebeu que não sabia o que dizer. Ele deveria dizer, que bom ver você. Oh, por favor, quem se sentiria bem depois de ver uma barriga cheia de olhos estranhos e um corpo com membros torcidos? O que você está? No final, ele não pôde deixar de fazer a pergunta que lhe veio à mente. Embora soubesse que as chances de Eldritch Goblin saber sobre sua origem eram baixas, ele ainda queria perguntar. Surpreendentemente, depois de ouvir a pergunta de Evan, o Eldritch Goblin realmente respondeu a ele. Mestre, posso compartilhar com você o conhecimento herdado que adquiri após a evolução. Conhecimento de herança? Evan ergueu uma sobrancelha quando ouviu o Eldritch Goblin. Você está dizendo que recebeu informações sobre sua nova espécie depois de evoluir? Sim, o Eldritch Goblin acenou com a cabeça. Claro, conte-me sobre você. Evan não tinha motivos para recusar, então acenou com a cabeça em antecipação. Mas a próxima coisa que aconteceu o surpreendeu. Os ardentes olhos roxos que estavam presentes na barriga do Eldritch Goblin começaram a girar. Quando Evan viu aqueles olhos, sentiu que algo estava invadindo sua mente. Ele imediatamente quis usar seu poder espiritual para detê-lo, mas logo sentiu um novo conhecimento sendo transmitido diretamente para sua mente. Sentindo o fluxo de novos conhecimentos, Evan logo percebeu o que estava acontecendo e não usou seu poder espiritual para resistir. Se fosse outra pessoa, ele nunca os teria deixado fazer nada com sua mente, mas como o Eldritch Goblin era seu morto-vivo sombrio, ele não estava preocupado que isso tentasse prejudicá-lo. Logo uma notificação brilhou diante de seus olhos. Você recebeu conhecimento sobre a herança dos goblins sobrenaturais. Evan se concentrou na notificação e as informações sobre os goblins sobrenaturais apareceram diante dele. Origem: Eldritch Goblins são uma raça misteriosa e formidável de goblins que foram profundamente influenciados por energias sobrenaturais e forças sobrenaturais. Eldritch Goblins normalmente habitam áreas próximas a portais antigos e instáveis ou locais onde as fronteiras entre as dimensões são tênues. Esses portais instáveis muitas vezes vazam energias instáveis. A exposição a essas energias distorceu os corpos e mentes dos goblins normais, concedendo-lhes habilidades sobrenaturais que lhes permitiram romper seu limite racial. Habilidade inata: Eldritch Goblins possuem habilidade inata, Olhos do Abismo.
Olhos do abismo. Os olhos dos Eldritch Goblins são sua característica mais marcante, com pupilas que lembram vazios rodopiantes. Isto lhes concede a capacidade de ver além do espectro normal de luz, permitindo-lhes perceber verdades ocultas e auras mágicas. Os olhos do abismo também os ajudam a encontrar os limites das dimensões que são influenciadas pela energia Eldritch. Em casos raros, algum Eldritch Goblin pode ser capaz de despertar novas habilidades de Eyes of the Abyss. Habitat atual conhecido de Goblins sobrenaturais, Tumba do Antigo. Evan leu tudo com uma expressão séria no rosto. Quando ele leu sobre portais antigos e limites de dimensões, ele não pôde deixar de suspirar de choque. Pelo que ele entendeu depois de ler isso, parece que os Eldritch Goblins também eram duendes normais, mas por causa da influência das energias que vazam desses portais, os Goblins normais foram capazes de se libertar de seu limite racial e evoluíram para Eldritch Goblins. Quando Evan leu sobre o Olho do Abismo, ele não entendeu muito sobre isso, então decidiu perguntar ao morto-vivo das sombras do Goblin mais tarde. Tumba do Antigo. Evan ergueu uma sobrancelha ao ler o nome deste lugar. Ele sentiu como se já tivesse ouvido esse nome em algum lugar antes. Ele tentou lembrar onde ouviu o nome daquele lugar, e não demorou muito para lembrar. Ah, certo, o orbe de informação que Valerie e eu encontramos dentro das ruínas do Frostward Dungeon, Evan disse em voz alta quando se lembrou. Capítulo 101. De acordo com esse orbe de informações, a Tumba dos Antigos é um reino especial que abre a cada 10 anos ou mais. Evan murmurou para si mesmo, olhando para as sombras dos mortos-vivos do Eldritch Goblin. A Tumba dos Antigos está localizada no mundo superior, isso significa que o Goblin Eldritch é um monstro do mundo superior. Evan respirou fundo e tentou controlar sua excitação. Ele usou o segundo efeito da habilidade de ligação de crescimento e examinou as habilidades do Eldritch Goblin. Fim do capítulo. Capítulo 504 Habilidades do Eldritch Goblin, Parte 2. Vamos ver que tipo de habilidades esse bandido tem, Evan murmurou e usou o segundo efeito de sua habilidade de link de crescimento para ver os detalhes das habilidades do Eldritch Goblin. Intrusão mental. Usando esta habilidade, você pode mergulhar nas mentes de outras pessoas, extraindo memórias ou implantando pensamentos falsos. A habilidade não funcionaria se o alvo estivesse 2 níveis acima de você. Logo depois de ler os detalhes da primeira habilidade, Evan não pôde deixar de respirar fundo. Embora essa habilidade parecesse bastante normal, era tudo menos normal. O que significa ser capaz de extrair memórias ou implantar pensamentos falsos. Isso significa que apenas usando essa habilidade, seu Eldritch Goblin pode literalmente manipular qualquer um que não esteja 2 níveis acima dele. Basta extrair as memórias originais de alguém e então implantar novos pensamentos e a personalidade dessa pessoa mudaria completamente. Por exemplo, pode simplesmente extrair a memória original de alguém e então implantar os falsos pensamentos de que essa pessoa nasceu para servi-la. Apenas fazendo isso, seria capaz de tornar qualquer um seu escravo. Caramba, pode até implantar os pensamentos de que é o pai deles e eles são seus filhos. Mas de repente Evan pensou na aparição de Eldritch Goblin e excluiu seu último pensamento. Mesmo usando essa habilidade, não seria capaz de convencer as pessoas de que é o pai delas. Droga, que tipo de habilidade de manipulação mental é essa? Evan murmurou com um sorriso irônico no rosto e olhou para outras habilidades. Resiliência, habilidade passiva. Eldritch Goblins têm uma resistência incrível à magia convencional e ataques físicos. Sua fisiologia torna-os difíceis de causar danos e podem regenerar feridas com o tempo. Também lhes concede 10% de resistência contra danos físicos e mágicos. Fenda dimensional de terror Eldritch, habilidade única. Ao usar a energia Eldritch você pode abrir uma pequena fenda para outros planos de existência, permitindo que você convoque um horror sobrenatural por 30 minutos. A fenda dimensional do terror Eldritch é altamente instável e pode ser perigosa até mesmo para o próprio Eldritch Goblin. Tempo de resfriamento, 4 horas.
Indução de loucura. Apenas estar em sua presença por longos períodos pode levar pessoas mais fracas à loucura devido à natureza sobrenatural de sua energia Eldritch. Quando Evan viu a habilidade Indução de loucura, ele pensou no que aconteceu com os monstros antes. Essa habilidade também é uma habilidade quebrada. Evan disse para si mesmo, pensando no que aconteceria se ele usasse essa habilidade no meio de um exército. Seu Eldritch Goblin está no auge do rank A e no mundo de Aurora, não há muitas pessoas acima do rank A. Durante uma luta entre dois grandes exércitos, se seu Eldritch Goblin usar sua habilidade, Indução de loucura, para afetar um dos exércitos, seria um fim de jogo para eles. No momento em que forem afetados por essa habilidade, começarão a brigar entre si sem se importar com nada. Só de pensar no uso dessa habilidade fez o sangue de Evan ferver de excitação. Void Walking, habilidade única. Você tem a habilidade de entrar parcialmente no vazio entre as dimensões por 3 segundos, concedendo-lhe breves momentos de invulnerabilidade. Durante esses 3 segundos, você pode passar por objetos sólidos e se tornar imune a danos físicos e mágicos, tornando-o esquivo e difícil de identificar. Tempo de resfriamento, 10 horas. Mudança de realidade, bloqueado, não pode ser usado sem a essência do mundo. Manipulação temporal limitada, bloqueado, não pode ser usado sem a essência do mundo. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu 2 habilidades do Eldritch Goblin foram bloqueadas. Apenas lendo seus nomes, ele percebeu que ambas as habilidades não eram normais. Não pode ser usado sem a essência do mundo, Evan murmurou para si mesmo e olhou para a pequena quantidade de essência do mundo que estava dentro de seu núcleo. Vou tentar usar essas habilidades com a ajuda do segundo efeito da habilidade Growth Link. Atualmente, Evan tem as habilidades Sea-Dragon's Roar e Prismatic Mirage que ele emprestou de seus mortos-vivos das sombras usando o segundo efeito da habilidade Growth Link. Ainda faltava algum tempo antes que ele pudesse usar o segundo efeito da habilidade Link de crescimento novamente, então ele decidiu verificar essas 2 habilidades mais tarde. Void Walking também é uma habilidade muito boa, pode essencialmente tornar meu Eldritch Goblin invulnerável por 3 segundos após ativar esta habilidade, Evan disse enquanto suspirava alto. Todas as habilidades do Eldritch Goblin eram completamente anormais. Além dessas habilidades, havia mais algumas habilidades, mas elas não eram importantes. Como a habilidade chamada Regeneração Sobrenatural. Regeneração sobrenatural, sua conexão com energias sobrenaturais permite que você se regenere de ferimentos que seriam fatais para outras pessoas. Feridas graves cicatrizam rapidamente e até mesmo membros perdidos podem crescer novamente com o tempo. Esta habilidade não foi muito útil para os mortos-vivos das sombras do Eldritch Goblin. Como é um morto-vivo sombrio, Evan poderia facilmente curá-lo usando sua mana. Todas as habilidades são perfeitas, mas a habilidade, Eldritch Horror Dimensional Rift, é um pouco misteriosa, eu acho. Embora todas as habilidades do Eldritch Goblin fossem estranhas, elas não eram prejudiciais ao lançador. Mas a habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift é diferente. Mesmo nos detalhes da habilidade, é mencionado que esta habilidade também pode ser prejudicial ao lançador. Bem, mesmo que meu Eldritch Goblin morra por causa dessa habilidade, posso simplesmente invocá-lo de volta, disse Evan para si mesmo. Além disso, seus olhos se estreitaram e ele olhou para o Eldritch Goblin que ainda estava ajoelhado na frente dele. Somente usando essa habilidade, posso confirmar minha suspeita. Gobu, use sua habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift, disse Evan e voou para longe dali. A propósito, Gobu foi o nome que Evan decidiu dar ao seu Eldritch Goblin. Gobu ficou muito feliz em receber um nome. As 2 bocas que estavam no topo de sua cabeça até sorriram um pouco depois de receber seu nome. Assim que Evan estava a 1 quilômetro de distância, Gobu ativou sua habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift. Os 6 braços deformados que estavam atrás das costas brilhavam com uma luz marrom escura. Ao mesmo tempo, uma aura estranha engolfou a grande área da região selvagem.
Os olhos de Evan tremeram quando ele sentiu essa aura porque aquilo que ele temia realmente se tornou realidade. Gobu não se importava com o que Evan estava pensando. Ele esticou seus 6 braços deformados e rasgou o espaço à sua frente, abrindo uma fenda de 3 metros de largura e 3 metros de comprimento que estava cheia de entidades estranhas que Evan tinha visto antes, quando o Rei dos Duendes evoluiu. Uau! De repente, um som alto e estranho veio da fenda dimensional e todas as entidades estranhas que estavam dentro dela desapareceram. Assim que eles desapareceram, 5 olhos castanhos escuros se abriram dentro da fenda e uma aura poderosa que deu a Evan uma sensação de perigo cobriu a região selvagem. Fim do capítulo. Capítulo 505 Ronan, parte 1. Uau! Com um rugido estranho, o horror sobrenatural convocado por Gobu saiu da fenda dimensional. O horror Eldritch parecia um polvo. Mas tinha 5 olhos castanhos profundos, uma boca cheia de dentes afiados e grotescos e um corpo cheio de tentáculos. O corpo do horror Eldritch era de cor verde profundo e tinha 10 metros de altura. A fumaça verde saía continuamente de seu corpo e imagens ilusórias de entidades com corpos deformados se moviam dentro da fumaça verde. A classificação do Eldritch Horror era a mesma de Gobu, estava no auge da classificação A. Mas a sensação perigosa que isso estava dando foi suficiente para colocar até mesmo um caçador Rank S em alerta. Evan olhou para o horror sobrenatural por alguns segundos e suspirou alto. Então esse cara realmente tem isso, Evan murmurou e bagunçou o cabelo. Pensar que Gobu teria energia semelhante à minha energia sombria. Nos detalhes da habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift, foi mencionado que Gobu poderia usar Eldritch Energy para abrir uma fenda dimensional. Ele não pode usar mana para abrir a fenda dimensional, ele precisa usar energia Eldritch para abrir a fenda. Depois de ler que era Eldritch Energy, Evan imediatamente pensou em sua energia sombria e essência mundial. A princípio, Evan pensou que a energia Eldritch seria algo semelhante à essência do mundo e seria completamente diferente de sua energia sombria, afinal, ele recebeu sua energia sombria por causa de seu núcleo monarca. Mas quando Gobu usou a habilidade para abrir a fenda, Evan imediatamente sentiu a diferença entre a energia Eldritch e a essência do mundo. Em vez da essência do mundo, a energia que Gobu usou era mais parecida com a energia da sombra e a energia que ele removeu do orbe da alma de Adam ontem. A razão pela qual Evan ficou irritado ao saber disso foi porque, como Gobu pode usar energia semelhante à sua energia sombria, as chances de outras pessoas usarem esse tipo de energia também eram bastante altas. Pelo conhecimento que recebi de Gobu, posso dizer que Eldritch Goblin é uma espécie do mundo superior. Isso significa que todas as espécies que vivem no mundo superior podem usar energia semelhante à minha energia sombria. Evan murmurou com uma carranca profunda no rosto. Ele estava preocupado porque se isso fosse verdade, então seria muito perigoso para ele quando usasse a torre de ascensão e fosse para o mundo superior. A energia das sombras é seu trunfo mais forte, mas se todas as pessoas que vivem lá puderem usar energia semelhante à energia das sombras, ele perderá uma das vantagens. Agora eu nem tenho certeza se o cara que matou Adam dentro da masmorra de Inferon tem o físico de monarca ou não. Como Gobu pode usar energia que tem algumas semelhanças com a energia das sombras sem o físico de um monarca, não há razão para que outras pessoas não possam fazer o mesmo. Então agora ele estava duvidando se a pessoa dentro da masmorra inferno tinha um físico monarca ou não. Pensando em todas essas coisas, Evan suspirou mais uma vez e voou em direção a Gobu. Uau! O horror sobrenatural rugiu em direção a Evan quando o viu. Mas no segundo seguinte, todos os olhos que estavam na barriga de Gobu se iluminaram e o horror sobrenatural parou de rugir para Evan. Evan ignorou o horror sobrenatural e se aproximou de Gobu, olhando para seus 6 braços deformados que ainda brilhavam com a energia sobrenatural. Depois de olhar para a energia por alguns segundos, Evan suspirou de alívio e acenou com a cabeça.
Embora esta energia sobrenatural seja poderosa do que a essência do mundo, posso sentir que minha energia sombria ainda é mais forte do que ela. Evan murmurou para si mesmo e olhou para o horror sobrenatural que estava olhando para ele como se quisesse comê-lo. Parou de rugir para ele por causa de Gobu, mas ainda o olhava com hostilidade. Se não fosse pelo fato de ser um monstro invocado, eu o teria transformado em um morto-vivo sombrio, Evan pensou interiormente depois de ver o olhar hostil do horror sobrenatural. Por ser um monstro invocado, Evan não poderia transformá-lo em um morto-vivo sombrio porque depois de morrer, o corpo do monstro invocado desapareceria. Cancele a convocação e mande embora esse incômodo. Evan disse a Gobu depois de ver como Eldritch Horror estava olhando para ele com hostilidade. Gobu aceitou a ordem de Evan e cancelou a convocação. Assim que Gobu cancelou a convocação, o corpo do horror sobrenatural começou a desaparecer. Ao mesmo tempo, o contrato de convocação que o vinculava a Gobu também foi cancelado. Uau! Antes que seu corpo desaparecesse completamente, o horror sobrenatural rugiu alto e atacou Evan usando seus tentáculos. Evan ficou surpreso com o ataque repentino do horror sobrenatural. Ele estava prestes a se afastar para evitar o ataque quando de repente Gobu saltou para frente e agarrou todos os tentáculos do horror sobrenatural com seus 6 braços. Gobu rugiu alto depois de agarrar seus tentáculos e arrancá-los de seu corpo gigante. Uau! O horror Eldritch rugiu de dor e logo seu corpo desapareceu. Os tentáculos que Gobu arrancou também desapareceram junto com o resto do corpo do horror Eldritch. Evan olhou para Gobu por um momento antes de seus lábios se curvarem para cima. Acho que estou pensando demais. Evan murmurou para si mesmo, e daí se houver outras pessoas que possam usar a mesma energia que a minha energia sombria? Contanto que eu continue aumentando minha força, tudo ficará bem. Além disso, Evan olhou para seus mortos-vivos sombrios que estavam dentro de seu armazenamento sombrio, não é como se eu estivesse sozinho. Esses caras sempre estarão lá para me ajudar. Depois de resolver seus pensamentos, Evan perguntou mais algumas coisas a Gobu. Especialmente sobre o uso de sua habilidade inata, Eyes of the Abyss. Depois de conhecer o uso completo dos Olhos do Abismo, Evan ficou bastante animado. Eu acertei na loteria com essa habilidade. Evan disse em voz alta, mal superando sua excitação depois de saber o uso da habilidade inata de Gobu. Acalme-se, ainda há algumas coisas que preciso cuidar antes de poder aproveitar ao máximo essa habilidade. Evan convocou Gobu de volta depois de conhecer todas as suas habilidades e começou a verificar os corpos dos monstros dentro de seu armazenamento de sombra para adicionar novos mortos-vivos sombrios para seu exército. Ele primeiro transformou Titã Elephant AM Stone Buffalo em mortos-vivos das sombras. A condição de seus corpos não era boa, então Evan usou a habilidade de absorção de almas e usou milhares de almas como combustível para que a ressurreição das sombras não falhasse. Usando a absorção de alma, ele os transformou com sucesso em mortos-vivos sombrios. Depois deles, ele começou a criar novos mortos-vivos das sombras para preencher o número de seu exército das sombras. Ele selecionou cuidadosamente os mortos-vivos das sombras que eram melhores para ele. Enquanto ele estava organizando seu exército das sombras, Evan recebeu uma mensagem de Kazil. Estarei aí em breve. Evan disse a Kazil e continuou a organizar seus mortos-vivos sombrios. Depois de mais 3 horas, ele finalmente terminou de separar todas as coisas. Com esta nova configuração, será fácil para mim lidar com meus mortos-vivos sombrios no futuro. Evan disse para si mesmo e olhou para o céu que já estava começando a escurecer. Vamos voltar e ver como Kazil está. Evan usou suas asas sombrias e voou de volta para Central City. Fim do capítulo. Capítulo 506 Ronan, parte 2. Evan voltou para seu quarto de hotel pela mesma janela de onde saiu antes. Ao chegar na sala, ele viu Kazil parado em um dos cantos. Evan olhou para ele por um momento antes de desviar o olhar para a pessoa inconsciente que estava deitada no chão na frente de Kazil. A pessoa que estava deitada no chão era o anfitrião anônimo que organizava o torneio.
Ao voltar para Central City, Evan realmente pensou que o anfitrião anônimo definitivamente fugiria depois de receber a notícia de que ele poderia escapar com segurança da Guilda das Trevas. Ele perguntou a Sebastian e Nathan sobre os detalhes desse anfitrião anônimo. Como esse cara é um caçador rank a mais, Sebastian e Nathan estavam plenamente conscientes dele e lhe deram todas as informações que ele precisava. Segundo eles, esse cara trabalha para a Associação de Caçadores e se quiser conhecê-lo deve ir ao prédio da Associação de Caçadores para procurá-lo. Embora Evan soubesse que as chances eram muito baixas, ele ainda enviou Casil para capturar esse cara. Surpreendentemente, mesmo depois de saber que Evan conseguiu escapar da Guilda das Trevas, esse cara ainda não fugiu da cidade. Depois de saber que ele não fugiu, Casil esperou que ele saísse do prédio da Associação de Caçadores e quando ele saiu, Casil o pegou e o trouxe para cá. Homem, encontrar um armazém escuro e abandonado nesta época não é uma tarefa simples. Evan murmurou em voz baixa e caminhou em direção ao anfitrião anônimo. Assim como as pessoas fazem nos filmes, ele também queria levar o apresentador anônimo a um armazém escuro e abandonado para interrogatório. Mas percebeu que seria um saco procurar um armazém abandonado, então ele disse a Casil para levá-lo para seu quarto. Depois de se aproximar, quando Evan olhou para o anfitrião sem nome, percebeu que não havia ferimentos em seu corpo. Como você o trouxe aqui sem machucá-lo? Evan perguntou com uma voz curiosa. O hospedeiro sem nome é um caçador de classificação a mais, e um caçador de classificação a mais definitivamente reagiria se alguém tentasse sequestrá-lo. Mas como Casil foi capaz de sequestrá-lo sem feri-lo, isso significa que o anfitrião anônimo nem teve a chance de revidar antes de ficar inconsciente. Ao ouvir Evan, Casil não respondeu e apenas mostrou-lhe um clássico golpe de karatê. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando viu o golpe de karatê de Casil. Ele também tentou nocautear monstros usando o golpe de karatê no passado, mas em vez de deixá-los inconscientes, ele quebrou diretamente o pescoço com seu golpe de karatê. Ele tentou controlar sua força muitas vezes, mas nunca conseguiu nocautear nenhum monstro perfeitamente. A maioria dos monstros que enfrentaram seu golpe de karatê foram enviados diretamente para o sono eterno. Evan balançou a cabeça e decidiu praticar mais antes de tentar nocautear alguém usando um golpe de karatê. Elísia, ele convocou Elísia e pediu que ela acordasse o anfitrião sem nome. Elísia apenas acenou com a mão e uma luz branca atingiu a cabeça do anfitrião anônimo. Urg, um grunhido doloroso escapou da boca do anfitrião anônimo e ele lentamente abriu os olhos. Antes que o anfitrião anônimo pudesse entender sua situação, Evan agarrou-o pelo pescoço e aproximou seu rosto dele. Nem pense em gritar, ou vou quebrar seu pescoço como um pedaço de pau. Evan ainda estava dentro do hotel e não tinha certeza se seu quarto era a prova de som ou não. Se o anfitrião sem nome começasse a gritar depois de acordar, seria problemático para ele. O anfitrião sem nome ficou assustado e imediatamente acenou com a cabeça. Evan olhou para ele por alguns segundos antes de soltá-lo. Tosse Ruff. O anfitrião sem nome respirou fundo e olhou para Evan com olhos cheios de horror. O que você quer, Ru? Evan olhou para o anfitrião sem nome como se estivesse olhando para um idiota. Você realmente quer saber o que eu quero? O anfitrião anônimo não respondeu a Evan e apenas olhou para ele com uma expressão incerta no rosto. Na verdade, a razão pela qual ele não fugiu mesmo depois de saber que Evan estava voltando foi porque ele pensou que Evan não sabia o que tinha feito quando foi teletransportado para longe. Ele fez seu movimento no momento em que a formação de teletransporte foi ativada. Ele era tão rápido que nem mesmo os caçadores Rank S que estavam presentes no estádio conseguiram vê-lo. Então ele pensou que Evan era o mesmo e não o viu fazendo nada. Infelizmente para ele, no momento em que a formação foi ativada, Evan subconscientemente usou sua habilidade de velocidade temporal e por causa disso, ele foi claramente capaz de ver tudo. Olha, eu não sei qual foi o seu motivo para agir contra mim nem me importo com isso, mas se você não começar a falar nos próximos 5 segundos. Evan disse e mostrou-lhe um sorriso que não era um sorriso.
O anfitrião anônimo estremeceu ao ver o sorriso de Evan e imediatamente começou a falar. Segundo ele, Ronan, um dos vice-presidentes da Associação de Caçadores, pediu-lhe que agisse contra ele. Há um total de 5 vice-presidentes no ramo principal da Hunter Association. 2 deles são caçadores de rank S, enquanto 3 estão no pico do rank A+, muito perto de alcançar o rank S. Ronan é um caçador de rank A+, e também está muito perto de alcançar o rank S. A razão pela qual o anfitrião anônimo concordou em ajudá-lo foi porque Ronan lhe disse que, contanto que ele fizesse o que disse, ele o ajudaria a alcançar o rank S. A princípio, o anfitrião anônimo rejeitou sua oferta porque sabia que o potencial de seu núcleo era de classificação A+, e não poderia atingir a classificação S. Mas Ronan prometeu a ele que tinha uma maneira de aumentar o potencial de seu núcleo que lhe permitiria alcançar o rank S. Depois de ouvir que ele poderia alcançar o rank S, o anfitrião sem nome não hesitou e aceitou sua oferta. Quando o anfitrião sem nome parou de falar, Evan conseguiu não posso deixar de olhar para ele com olhos estranhos. A história dele era muito parecida com a de Oliva, que trabalhava para Será, porque ela também disse a ele que a ajudaria a alcançar o posto S. Ronan, Evan murmurou com uma carranca profunda, seu rosto. Ele fechou os olhos por um momento e pensou em todas as informações que recebeu de Casil, Miss Spider, Titan Elephant e Stone Buffalo. Depois de organizar todas as informações, ele finalmente conseguiu o que queria. Claro, quem é a pessoa por trás de tudo isso? Evan disse e olhou para o anfitrião anônimo que estava sentado no chão em silêncio. Sabe, normalmente eu teria matado você depois de obter a informação que queria, mas você está com sorte porque tenho uma tarefa diferente para você. Evan disse e acenou com a mão. No segundo seguinte, os olhos do anfitrião sem nome se arregalaram de horror quando um monstro estranho com um corpo deformado apareceu na frente dele. Mas é claro, antes de lhe dar a tarefa, devo ter certeza de que você não me trairá e completará a tarefa perfeitamente, disse Evan e enviou um comando mental para Gobu. Fim do capítulo. Capítulo 507 Surtos Repentinos, Parte 1. Você entendeu? Evan perguntou, olhando para o anfitrião anônimo. Sim, mestre, o anfitrião sem nome acenou com a cabeça com uma expressão séria. Mesmo que ele não fosse um morto-vivo sombrio, ele ainda olhava para Evan com olhos cheios de reverência. Bom, espero que você não me decepcione, Evan assentiu e sinalizou para ele sair. Não se preocupe, mestre, com certeza irei completar a tarefa que você me deu, o anfitrião sem nome disse com voz solene e saiu do quarto do hotel pela janela. Evan olhou para o anfitrião sem nome por um momento antes de balançar a cabeça. Essa habilidade está realmente quebrada, Evan murmurou e olhou para Gobu que estava parado ao lado dele. Mind Intrusion. Usando esta habilidade, você pode mergulhar nas mentes de outras pessoas, extraindo suas memórias ou implantando pensamentos falsos. A habilidade não funcionaria se o alvo estivesse 2 níveis acima de você. Usando sua habilidade Mind Intrusion, Gobu implantou os pensamentos falsos dentro da mente do host sem nome. Agora, o anfitrião sem nome era completamente leal a Evan e nem hesitaria em se matar se Evan pedisse. Mas é claro que Evan não tinha planos de matá-lo. Pelo menos não por enquanto. Agora preciso lidar com a organização fantasma e a pessoa que a contratou, disse Evan enquanto esfregava o queixo. Mas logo ele encolheu os ombros e saiu do quarto do hotel. Bem, teria sido um pouco difícil encontrar as pessoas da organização fantasma e a pessoa que as contratou. Mas agora que tenho Gobu com uma habilidade inata incrível como Eyes of Abyss, seria muito fácil encontrar a pessoa que contratou a organização fantasma, só preciso esperar um pouco antes que Sebastian e Nathan resolvam suas coisas, Evan disse enquanto caminhava em direção à área de treinamento do quarto do hotel. Ele pode aumentar a classificação de seu núcleo principal imediatamente porque tem recursos suficientes, mas seu núcleo monarca avançou para a classificação há menos de 3 dias. Embora ele tenha lutado contra milhões de monstros depois de aumentar sua classificação, ele estava usando principalmente suas habilidades para matá-los.
Seu controle sobre sua força física era muito fraco. Cada vez que ele aumenta a classificação de seu núcleo principal, sua força física aumentará bastante. Então, antes de aumentar sua classificação novamente, ele queria ter uma boa compreensão de sua força física atual. Ao chegar à área de treinamento do hotel, não viu ninguém ali. Evan não ficou surpreso quando viu que não havia ninguém ali. O hotel foi reservado aos alunos que vieram participar do torneio. Metade dos estudantes foram mortos por Valerie nas regiões selvagens quando eles se aliaram à Guilda das Trevas e os estudantes restantes, como Sophie e outros, estavam descansando em seus quartos. Evan foi para um dos campos pessoais da área de treinamento onde ninguém poderia vê-lo ou perturbá-lo. Ele trancou o campo de treinamento e usou seus sentidos espirituais para ver se havia algo para espioná-lo. Depois de confirmar que tudo estava bem, ele convocou Adam e pediu-lhe que usasse a manipulação da gravidade para aumentar a gravidade de todo o campo de treinamento. Embora sua força física estivesse fora dos limites, Evan ainda sentia a pressão da gravidade quando Adam usava sua habilidade com força total. Ele poderia ter usado mana para compensar completamente o efeito da gravidade, mas então não teria sentido. Evan passou os 3 dias seguintes dentro da sala de treinamento. Além de tentar controlar seu poder, ele também lutou contra Stone Buffalo, Elysia e Kazil. Para não destruir a sala de treinamento durante o treino, Evan pediu a Snow, Arf Wyvern e Stone Buffalo para reforçar a sala de treinamento. Por causa do reforço deles, a sala de treinamento mal conseguia aguentar seu treinamento. Durante esses 3 dias, os funcionários e os alunos que estavam hospedados no hotel sofreram muitos terremotos. É claro que, embora estivesse imerso em seu treinamento, Evan ficava de olho nos assuntos externos. Depois de discutir com todos, as autoridades decidiram cancelar o torneio deste ano. A razão para isso foi muito simples. Não havia gente suficiente para participar do torneio. Depois do que aconteceu no deserto, a maioria dos estudantes morreu. Quando Evan soube da notícia do cancelamento do torneio, ele não se importou muito com isso. Desde o início do torneio ele não se interessou por isso. Ele participou por causa de Será e agora que conhece a identidade dela e tem uma ideia geral de onde pode encontrá-la, ele concordou. Outra coisa que aconteceu foi que Damian realmente escapou da cidade de Naflion. Ele recebeu esta notícia de Nathan. Embora Evan já esperasse que aquele cara fugisse, ele ainda sentia que era uma pena. Ele esperava que, assim como Nameless Host, aquele cara também decidisse não fugir da cidade. Clank. A porta do campo de treinamento que Evan ocupou nos últimos 3 dias finalmente se abriu e ele saiu com uma expressão satisfeita no rosto. Agora posso aumentar a classificação do meu núcleo novamente e isso não causaria nenhum problema para mim. Evan pensou consigo mesmo enquanto seguia em direção ao seu quarto. Quando os funcionários do hotel viram Evan saindo do campo de treinamento, todos ficaram radiantes. Nos últimos 3 dias, eles temeram que o hotel desabasse por causa do treinamento. Mas agora que ele estava fora, eles poderiam finalmente respirar com calma. Evan ficou intrigado ao ver como os funcionários do hotel ficaram radiantes ao vê-lo. Embora estivesse curioso sobre o comportamento deles, ele não pensou muito sobre isso e foi em direção ao seu quarto. Mas antes que pudesse chegar ao seu quarto, recebeu uma mensagem. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu que era a mensagem de Sebastian. Ele abriu a mensagem e leu seu conteúdo. Mas logo depois de ler as 2 primeiras linhas, seus passos pararam e seus olhos se arregalaram em choque. Fim do capítulo. Capítulo 508 Surtos Repentinos, Parte 2. Enquanto o ônibus se movia em direção ao aeroporto de Central City, Evan olhava pela janela do ônibus, pensativo. Sebastian estava sentado ao lado dele e olhava para a tela do telefone com um olhar pesado. Não apenas Sebastian, Valerie, Sophie e todos os outros alunos que estavam presentes no ônibus com eles estavam olhando para as telas de seus telefones. Na tela do telefone, estava sendo reproduzido um vídeo mostrando caçadores lutando contra monstros.
Mas, diferentemente das lutas normais que aconteciam dentro da masmorra ou na região selvagem, essa luta acontecia dentro da cidade. Casas e edifícios estavam sendo destruídos e pessoas podiam ser vistas fugindo do local dos combates. Você acha que isso vai ficar bem? Evan perguntou, ainda olhando pela janela. Tínhamos conversado com Ron há apenas meia hora. Embora a situação não seja boa, segundo ele, eles podem conter os monstros por mais 2 dias. Sebastian respondeu sem tirar os olhos da tela do telefone. Milhares de pessoas normais morrerão, certo? Evan virou a cabeça e olhou para Sebastian. Sebastian parou por um momento antes de assentir pesadamente. Pai, não deveríamos ir também para a cidade de Naflion para apoiá-los? Valerie, que estava sentado atrás deles, perguntou. Apenas alguns minutos atrás, ela estava descansando em seu quarto quando de repente viu a notícia de vários surtos de masmorras acontecendo dentro da cidade de Naflion. De acordo com as notícias, houve surtos de 2 masmorras de classificação A, 5 de classificação B e muitas outras masmorras de classificação C e inferior. A princípio, ela não acreditou na notícia pensando que era uma brincadeira, pois nunca tinha ouvido falar de tantos surtos acontecendo ao mesmo tempo. Mas ela ficou completamente chocada quando recebeu a confirmação de Sebastian. Dezenas de surtos de masmorras realmente aconteceram dentro da cidade de Naflion ao mesmo tempo. Ninguém esperava um acidente tão repentino e milhares de pessoas morreram logo após o início do surto. Embora as autoridades tenham reagido rapidamente, continuam a ter muita dificuldade em controlar os surtos. O poder atual da cidade de Naflion estava em baixa. Amanda foi morta por Damian, e o próprio Damian fugiu para algum lugar. Sem as principais potências da cidade, a situação atual da cidade de Naflion era ainda mais terrível do que a maré monstruosa. Atualmente, Ron era o único caçador Rank S dentro da cidade de Naflion. Junto com outros caçadores da cidade, ele estava tentando ao máximo resistir aos monstros. Mencionei Ron no capítulo 299. Nathan e alguns outros caçadores de alto escalão estão indo para lá, não há necessidade de irmos para lá. Sebastian balançou a cabeça ao ouvir a pergunta de Valerie. Todas as masmorras onde o surto aconteceu estavam sob o controle da Guilda do Tubarão Branco, certo? Evan perguntou a Sebastian usando telepatia. Sebastian suspirou e respondeu positivamente. Evan não pôde evitar xingar baixinho. Não foi difícil para ele entender o que estava acontecendo. Damian era o mestre da Guilda White Shark e como ele estava trabalhando com a Dark Guild, não seria estranho para ele colocar as mãos em algumas garrafas de fetid miasma. Sem o efeito do miasma fétido, é impossível que tantos surtos de masmorras ocorram ao mesmo tempo sem motivo. Evan suspirou interiormente e não pôde deixar de pensar na facilidade com que as pessoas podem mudar. Apenas 2 ou 3 meses atrás, Damian estava lutando contra monstros para salvar o povo da cidade de Naflion, mas em tão pouco tempo ele mudou completamente e agora está tentando destruir a mesma cidade que protegia. Evan balançou a cabeça e olhou para a tela do telefone de Sebastian, que ainda mostrava a situação da cidade de Naflion. Eu entendo que Nathan e alguns caçadores de alto escalão estão indo para a cidade de Naflion para fornecer apoio, mas você não acha que seria melhor se nós também formos para lá, afinal, ajuda extra é sempre bem-vinda. Evan perguntou a Sebastian usando telepatia. Não podemos ir para lá. Sebastian balançou a cabeça ao ouvir Evan. Atualmente, Margaret é a única caçadora Rank S dentro da cidade de Astarte. Se algo semelhante acontecer em Astarte City, será outro desastre, é por isso que voltaremos para Astarte City. Evan ponderou por um momento antes de balançar a cabeça. Na verdade, havia outro motivo sobre o qual Sebastian não falou. Não há masmorra de classificação S dentro da cidade de Naflion. Todas as masmorras de classificação S próximas à cidade de Naflion estão situadas fora da cidade. Mas Astarte City é diferente. Existem 3 masmorras de classificação S dentro da cidade de Astarte.
Se por acaso, a Guilda das Trevas causar com sucesso surtos de masmorras nessas 3 masmorras, seria um desastre completo para a cidade de Astarte. Esta também é a razão pela qual Nathan e Sebastian decidem não deixar Evan ir para Naflion City. Embora eles não quisessem admitir isso, ambos sabiam que eram mais fracos que Evan, embora ele ainda fosse apenas um caçador Rank A. Se a Guilda das Trevas causar surtos nessas 3 masmorras com sucesso, eles sabem que será difícil pará-los sem a ajuda dele. Depois de voltar eu também preciso lidar com as pessoas que eram próximas de Brutus. Sebastian esfregou as têmporas e suspirou interiormente. Logo o ônibus chegou ao aeroporto. Havia muitos aviões prontos para decolar. Sophie e os alunos da Clear Sky Academy entraram no avião que ia para a cidade de Naflion. Eles iriam com Nathan e os outros caçadores. Os alunos das demais academias embarcaram no avião que ia para sua cidade. Evan pensou por um momento e decidiu enviar Casil para a cidade de Naflion. Ele pediu a Casil que usasse furtividade e se sentasse no teto do avião. Ele estava enviando Casil porque queria ficar de olho na situação na cidade de Naflion e Casil também poderia proteger Sophie e outros, se necessário. Depois de se despedir deles, Evan embarcou no avião que ia para Astarte City. Quando Evan entrou no avião, ele notou que alguns dos caçadores das guildas que vieram com eles para a cidade central também estavam presentes lá. Ao vê-los, Evan pensou na pessoa que usou a Maldical Enfibling nele. É o momento perfeito para usar a habilidade inata dos Olhos do Abismo de Gobu. Evan pensou consigo mesmo enquanto se sentava em um dos assentos vazios. Fim do capítulo. Capítulo 509 Olhos do Abismo. Depois de sentar no avião, Evan pensou em sua conversa com Gobu. Mesmo depois de conversar com Gobu sobre seus poderes, os goblins sobrenaturais ainda eram bastante misteriosos para Evan. Por exemplo, Evan ainda não consegue entender a habilidade, Eldritch Horror Dimensional Rift, de Gobu. Ele sabia que Gobu precisava usar Eldritch Energy para usar essa habilidade. Mas a questão era, de onde Gobu estava recebendo sua energia sobrenatural? Quando Evan perguntou a Gobu de onde ele estava recebendo sua energia Eldritch, a resposta de Gobu foi: "Eu não sei." Evan ficou perplexo ao ouvir a resposta de Gobu e quando ele fez mais algumas perguntas, Gobu lhe disse algo bastante interessante. De acordo com Gobu, ele não pode usar sua energia sobrenatural livremente como Evan. Evan pode usar sua energia sombria para ativar todas as suas habilidades, ele pode usá-la para reforçar seu corpo, assim como reforço de mana e muito mais. Mas Gobu não pode fazer esse tipo de coisa com sua energia sobrenatural. Sua energia Eldritch só pode ser usada para ativar a habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift. Além de ativar esta habilidade, ele não pode usar sua energia Eldritch para mais nada. Sempre que ele usa a habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift, toda a energia Eldritch dentro de seu corpo desaparecerá e se recuperará automaticamente após o tempo de resfriamento da habilidade Eldritch Horror Dimensional Rift terminar. Mesmo depois de destruir seu cérebro para encontrar a resposta, Evan ainda não tinha certeza de por que havia tanta diferença entre o uso de sua energia sombria e a energia sobrenatural de Gobu. Ainda há muitas coisas que ele precisa descobrir sobre Gobu e sua energia Eldritch. Além de sua energia Eldritch, a segunda coisa que chamou a atenção de Evan foi Eyes of the Abyss de Gobu. Olhos do Abismo. Os olhos dos Eldritch Goblins são sua característica mais marcante, com pupilas que lembram vazios rodopiantes. Isto lhes concede a capacidade de ver além do espectro normal de luz, permitindo-lhes perceber verdades ocultas e auras mágicas. Os olhos do abismo também os ajudam a encontrar os limites das dimensões que são influenciadas pela energia Eldritch. Em casos raros, algum Eldritch Goblin pode ser capaz de despertar novas habilidades de Eyes of the Abyss. Evan pode pensar em muitas maneiras de usar os olhos do abismo, mas o atual só se preocupa com duas coisas. Primeiro, a capacidade de perceber verdades ocultas e auras mágicas.
Usando essa habilidade, Gobu pode detectar facilmente qualquer tipo de formação oculta, a densidade dos elementos ao redor, materiais preciosos e ervas que parecem comuns, mas são incrivelmente raras. Além desses, Gobu pode facilmente procurar monstros na selva devido à sua capacidade de detectar auras mágicas. Embora todas essas coisas fossem bastante úteis, o que mais lhe interessava era outra coisa. Usando a habilidade de perceber verdades ocultas, Gobu pode detectar as emoções de outras pessoas. Segundo ele, não importa o quanto alguém tente esconder suas emoções, ele ainda pode senti-las usando sua habilidade. Depois de saber que Gobu pode detectar as emoções dos outros, Evan imediatamente pensou em usar isso para encontrar a pessoa que usou a Maldical Infibrin nele. Já que aquela pessoa usou uma Maldical sobre ele, suas emoções em relação a ele seriam definitivamente negativas. Não havia muitas pessoas presentes dentro do avião quando aquela pessoa usou a Maldical Infibrin nele, então ele tinha certeza que não seria difícil para ele encontrar aquela pessoa usando essa habilidade. Mas encontrar a pessoa que usou a Maldical nele foi a segunda prioridade de Evan depois de saber sobre as habilidades de Eyes of the Abyss. A primeira coisa que ele pensou depois de conhecer as habilidades dos Olhos do Abismo foi entrar nas masmorras e procurar as ruínas que estão escondidas dentro delas. Gobu pode sentir os limites das dimensões que são influenciadas pela energia Eldritch. Mas ele também pode sentir os limites das dimensões normais que não são influenciadas pela energia Eldritch. Ele pode sentir as dimensões que são influenciadas pela energia Eldritch, mesmo que esteja a poucos quilômetros de distância delas, mas para sentir as dimensões normais, ele precisa estar dentro do alcance de 50 metros delas. Existem dois tipos de ruínas que uma pessoa pode encontrar dentro de uma masmorra. A primeira é semelhante à ruína que ele viu dentro da masmorra Frostward. Esses tipos de ruínas estão escondidos dentro da masmorra. Gobu pode procurá-los percebendo a aura mágica oculta dessas ruínas. O segundo tipo de ruínas são as ruínas que estão escondidas em diferentes dimensões da masmorra. Por exemplo, a ruína que Evan encontrou dentro do Verdant Wilds Dungeon. Essa ruína estava escondida dentro de uma dimensão diferente. Então, para ele atual, os dois usos de Eyes of the Abyss são encontrar a pessoa que usou a Maldical nele e procurar por ruínas dentro das masmorras. Evan olhou para as pessoas que já estavam presentes dentro do avião e viu além de 2 ou 3 pessoas que seguiam Nathan, a maioria das pessoas que vieram com eles de Astrat City estavam lá e voltavam com eles. Evan, Valerie e outros foram os últimos a chegar, então, quando se sentaram, o avião decolou imediatamente. Depois que o avião decolou, os olhos negros de Evan mudaram repentinamente e adquiriram um tom claro de roxo. Se alguém olhasse atentamente em seus olhos, notaria que as pupilas de Evan pareciam vazios em redemoinho. É isso mesmo, Evan estava usando a habilidade inata de Gobu, Eyes of the Abyss. Os Olhos do Abismo são a habilidade inata de Gobu. Não é uma habilidade que Evan possa usar através do segundo efeito da habilidade de ligação de crescimento. Então como Evan foi capaz de usar Eyes of the Abyss? A resposta foi realmente bastante simples. Nos detalhes de Eyes of the Abyss, foi mencionado que em casos raros Eldritch Goblins poderia ser capaz de despertar novas habilidades de Eyes of the Abyss e Gobu era o mesmo. Despertou uma nova habilidade dos Olhos do Abismo. Usando essa habilidade, ele pode compartilhar Eyes of the Abyss com Evan. Assim como Evan usou os Olhos do Abismo, sua visão mudou. A mana que estava presente ao seu redor tornou-se visível. Quando ele olhou em volta, percebeu que podia até ver os elementos se movendo ao seu redor. Evan olhou para Sebastian que estava sentado ao lado dele e viu uma grande quantidade de aura mágica saindo de seu corpo. Ele também olhou para a aura mágica de outras pessoas e percebeu que a aura delas era mais fraca que a de Sebastian. Depois de se acostumar com sua nova visão, Evan finalmente respirou fundo e tentou sentir as emoções de outras pessoas seguindo as instruções de Gobu. Ele tentou isso em Sebastian e depois de alguns segundos, ele pôde sentir as emoções de Sebastian em relação a ele.
Embora suas emoções não sejam particularmente boas e ele queira me bater por algum motivo. Pelo menos tenho certeza de que ele não quer me machucar. Evan pensou consigo mesmo depois de sentir as emoções de Sebastian em relação a ele. Um por um, Evan começou a sentir as emoções de outras pessoas em relação a ele. As emoções da maioria das pessoas presentes no avião eram neutras em relação a ele e Evan não ficou surpreso ao ver isso. Depois de um minuto, seus olhos pararam de repente em dois homens. Esses dois são... Evan pensou por um momento e depois de recordar a identidade dessas duas pessoas, ele finalmente entendeu por que podia sentir emoções negativas dessas duas pessoas. Eles são das guildas, Shangers, e, New Dawn, e ambas as guildas estão trabalhando para a Guilda das Trevas. Evan pensou e estreitou os olhos. Ele respirou fundo e olhou para outras pessoas. De repente, seus olhos pararam em uma certa pessoa e Evan sentiu uma enorme quantidade de emoções negativas emanando dele. Por causa de seus olhos do abismo, ele pode até sentir uma enorme intenção de matar que essa pessoa estava escondendo. Então foi ele quem usou a Maldical Enfibling em mim, apenas por sentir o mar de emoções negativas e a enorme quantidade de intenção de matar. Evan poderia dizer que esse cara foi quem usou a Maldical Enfibling nele. Fim do capítulo. Capítulo 510 O Culpado, Parte 1. Um dia e meio depois, Evan e os outros retornaram para Astrat City. Ao sair do aeroporto de Astrat City, Evan contatou Kazil usando os sentidos das sombras e perguntou sobre a situação deles. De acordo com Kazil, ainda levariam 8 ou 9 horas para chegar à cidade de Naflion. Evan não ficou surpreso ao saber que eles ainda estavam a caminho da cidade de Naflion porque a distância entre a cidade central e a cidade de Naflion era maior do que a distância entre a cidade de Astrat e a cidade central. Depois de sair do aeroporto, a maioria das pessoas das guildas saiu imediatamente de lá. Evan olhou para as duas pessoas que eram de New Dawn e Shangers, mas não fez nada. Você pode vir amanhã pegar sua armadura Rank S, Sebastian disse e estava prestes a sair com Valerie quando Evan o deteve. Eu preciso falar com você sobre uma coisa. Sebastian parou e olhou para ele. Depois de ver a expressão séria de Evan, ele acenou com a cabeça e sinalizou para Valerie sair primeiro. Valerie ficou um pouco irritada quando Sebastian pediu que ela fosse embora porque ela também queria ouvir o que eles iriam conversar, mas ela não fez barulho e saiu silenciosamente. Antes de Valerie partir, Evan deu a ela suas manoplas Blazebringer e perguntou se ela poderia pedir ao ferreiro que as fez para consertá-las. Então, sobre o que você quer conversar? Sebastian perguntou depois que Valerie saiu. Eu te disse que conheço todas as bases da Guilda das Trevas, você se lembra? Não me diga. Sebastian de repente pensou em algo e seu rosto ficou sério. Vendo a expressão de Sebastian, Evan acenou com a cabeça. Isso mesmo, existem 4 guildas dentro da cidade Astrat que estão trabalhando para a Guilda das Trevas. Sebastian respirou fundo e sinalizou para Evan continuar. Vendo que ele estava ouvindo, Evan contou a ele sobre todas as 4 guildas que trabalhavam para a Guilda das Trevas. Entre as 4 guildas, 2 guildas que trabalhavam para a Guilda das Trevas eram de classificação prata e 2 eram de classificação bronze. As 2 guildas de prata eram Shangers e Revolution. Shangers foi recentemente promovido para a guilda de classificação prata, mas Revolution era bastante antigo e estava muito perto de ser promovido para a guilda de classificação Gold. As guildas de classificação bronze eram New Dawn e Final Strike. Ambas as guildas eram bastante antigas e estavam prestes a serem promovidas ao nível prata. Tem certeza? Sebastian respirou fundo e perguntou com os punhos cerrados. O ódio de Sebastian pela Guilda das Trevas foi ainda maior do que antes, depois de saber que Amanda foi morta por eles e eles até causaram tantos surtos de masmorras na cidade de Naflion. Você pode ter certeza da validade das minhas informações, elas não podem estar erradas de forma alguma, Evan disse com uma voz cheia de confiança. Sebastian acenou com a cabeça e mergulhou em pensamentos profundos. Após um minuto de consideração, ele olhou para Evan. O que você está planejando fazer?
Vamos eliminá-los, Evan disse em voz baixa porque, aos seus olhos, não havia necessidade de mostrar qualquer tipo de misericórdia para com as pessoas da Guilda das Trevas. A boca de Sebastian não pôde deixar de se contorcer quando ouviu Evan, mas ele não o refutou imediatamente. Todas as pessoas que são membros dessas guildas trabalham para a Guilda das Trevas. Sebastian fez a pergunta mais importante porque não queria matar nenhum inocente sem motivo. Não tenho certeza sobre todos, mas os líderes dessas 4 guildas são definitivamente pessoas da Guilda das Trevas. Se você quiser, posso cuidar dessas 4 guildas sozinho e posso prometer que não matarei ninguém inocente. Sebastian olhou para Evan por alguns segundos e esfregou as têmporas. A cidade inteira ficará caótica se você acabar com as 4 guildas ao mesmo tempo, você sabe. Eu sei, mas essas guildas nada mais são do que tumores. Quanto mais cedo as removermos, melhor. Evan disse com uma voz fria. Sebastian suspirou mais uma vez ao ouvir Evan porque sabia que estava certo. Você tem certeza que, esqueça, apenas certifique-se de não matar inocentes. Eu cuidarei das consequências. Sebastian queria perguntar se Evan poderia lidar sozinho com 4 guildas, mas parou depois de se lembrar de seu exército das sombras. Um sorriso finalmente apareceu no rosto de Evan depois de ouvir Sebastian e ele acenou com a cabeça. Quando você planeja cuidar deles? Há muitas coisas que preciso fazer, então vou acabar com elas esta noite, disse Evan, olhando para o sol brilhante. Tudo bem, me avise antes de começar. Claro, Evan acenou com a cabeça e estava prestes a sair quando de repente pensou em algo. Na verdade, existem alguns tumores na sua guilda também. Mas não acho que preciso me preocupar com eles, certo? Sebastian parou por um momento e sorriu amargamente ao ouvir Evan. Não se preocupe, eu cuidarei deles. Evan apenas acenou com a cabeça depois de ouvir Sebastian e saiu de lá. Embora eu saiba que você cuidará deles. Há um tumor em sua guilda, terei que lidar sozinho. Evan murmurou em voz baixa e usou asas sombrias para voar para longe dali. No ar, Evan libertou Eclipse e Adam de seu armazenamento nas sombras. Adam, mate os líderes de New Dawn, Final Strike, Shangers e Revolution, e tragam seus corpos para mim. Adam fez uma reverência após receber a ordem de Evan e saiu com Eclipse. Os líderes dessas 4 guildas eram caçadores de nível A. Matá-los não foi difícil para Eclipse e Adam, então ele não estava preocupado com a possibilidade de eles falharem. 2 horas depois, em um dos hotéis de Astrat City, Evan estava olhando para os 4 cadáveres que Adam e Eclipse trouxeram. Parece que eles eram mais fracos do que eu pensava. Evan murmurou para si mesmo quando Adam e Eclipse retornaram em apenas 2 horas. Evan não os transformou em mortos-vivos das sombras imediatamente e os guardou. Ele esperou mais 5 horas e quando já anoiteceu saiu do hotel. Estou começando, Evan enviou uma mensagem para Sebastian e guardou o telefone. Ele primeiro tirou os corpos de 4 líderes que foram mortos por Adam e Eclipse e os transformou em mortos-vivos das sombras. Ele não salvou seus mortos-vivos das sombras porque seu exército das sombras estava cheio e não havia espaço nele. Depois de transformá-los em mortos-vivos das sombras, Evan convocou mais 40 mortos-vivos das sombras e os dividiu em 4 grupos de 10 cada. O líder do primeiro grupo era Albelu e havia mais 9 monstros de classificação a mais em seu grupo. O líder do segundo grupo era Rock e havia 9 Wyverns em seu grupo. A líder do terceiro grupo era Elysia e havia Adam, Olivia e outros 7 monstros em seu grupo. A líder do último grupo era Miss Spider e havia 9 aranhas de classificação a mais em seu grupo. Depois de dividi-los em 4 grupos, Evan os enviou para acabar com as 4 guildas. O grupo de Albelu iria acabar com a Revolução. O grupo da Senhorita Spider iria acabar com os Shangers. O grupo de Elysia iria acabar com New Dawn e o grupo de Rock iria acabar com Final Strike. Os 4 mortos-vivos das sombras dos 4 líderes estavam indo com eles para confirmar que seus mortos-vivos das sombras só matariam as pessoas da Guilda das Trevas. Depois de dizer-lhes para terminarem o trabalho em 1 hora, Evan os deixou ir.
Depois que seus mortos-vivos sombrios partiram, Evan respirou fundo e olhou em uma determinada direção. Eu também deveria me mudar e cuidar dele, Evan murmurou para si mesmo e voou para longe dali. Fim do capítulo. Os amigos têm tudo em comum, e a amizade é a igualdade. Pitágoras.